Olá, meu nome é Jussara Silva Brito, sou orientanda da professora e doutora Rita de Cássia Saldanha Lucena. Apresentarei meu trabalho cujo título é Atividade de Vida Diária e Dependência Funcional de Crianças e Adolescentes com Transtorno do Espectro do Autismo. O transtorno do espectro autista é uma condição que é caracterizada tanto no comprometimento no comportamento social, como também na comunicação, na linguagem. E os primeiros relatos aconteceram em 1943, quando Leo Kanner e Hans Jaspers eles apresentaram casos que envolviam o transtorno do espectro autista. Hoje em dia, esse diagnóstico ele é realizado por neurologistas e psiquiatras, em conjunto aí com uma equipe multidisciplinar. O autismo, em geral, ele causa um impacto que é potencial nessa vida diária e nessa independência dessas crianças, uma vez que está inerentemente conectada com o desempenho nessas tarefas cotidianas, que envolve aí habilidades práticas e cognitivas. O TEA é um transtorno que acaba sendo crônico e prevalente no neurodesenvolvimento. Então, ele possui uma prevalência cada vez mais alta ao longo dos anos. Então é importante que a gente conheça esse grau, esse nível de independência funcional, para que a gente possa justamente direcionar medidas para melhorar esse desenvolvimento e essa autonomia dessas crianças. Não temos dados nacionais de prevalência do autismo, mas segundo o CDC, que é o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, nos Estados Unidos, atualmente tem uma estimativa aí de 1 em cada 36 crianças de 8 anos, que equivale a 2,8% possuem TEA. O objetivo geral do trabalho é identificar os aspectos positivos e negativos relacionados à dependência funcional em crianças e adolescentes autistas. Como metodologia, é um estudo observacional, transversal, descritivo, e como dá-se das amostras, nossa amostra ela foi composta por indivíduos previamente selecionados de uma linha de pesquisa anterior, que já estava aprovada no Comitê de Ética, e como em critérios de inclusão, essas crianças, elas tinham que ser residentes da cidade de Salvador, então uma faixa etária de 7 a 12 anos, com um diagnóstico já confirmado pelo neuropediatra, sem deficiência intelectual. Como critério de não inclusão, a presença de epilepsia, ocorrência de crise no últimos 12 anos, doença renal crônica, cardíaca, endócrina, TCE, e um QI abaixo de 70. Utilizamos a ferramenta PEDCAT, que é um instrumento que ajuda na avaliação das habilidades funcionais desses indivíduos com idade entre de 0 a 21 anos. Esse estudo ele foi divulgado nas redes sociais. Então, primeiramente, aconteceu uma anamnese detalhada desses pais que tiveram interesse em participar da pesquisa, e como critérios de inclusão, a partir disso a gente aplicou a escala PEDCAT, inseriu esses dados no banco de dados e analisamos posteriormente pelo software SPSS. Então foram incluídos aí no nosso estudo de 18 crianças e adolescentes, sendo todos do sexo masculino, com a média de idade aí dos pais de 32 a 34 anos, e as primeiras manifestações atípicas chegou a cerca de 52,9% dos casos foram identificados antes dos 2 anos, e todos estavam inseridos aí nesse ensino fundamental 1 em escolas regulares. 23,4% frequentavam pelo menos 3 escolas, e essa seleção acadêmica ocorreu antes dos 18 meses, cerca de 17,6% das crianças, e após os 3 anos, 23,5%. Então, notamos que o domínio social cognitivo foi um dos domínios menos afetados, em vista aí que 29% dos participantes, como a gente vê aqui, atingiram scores maiores que 70, seguindo aí o domínio de mobilidade, que atingiu cerca de 24%, e o mais afetado foi o domínio de responsabilidade, cerca aí, de 24%, de 12%. Então, notamos que houve uma proporção de 4 vezes mais homens que mulheres. Esse diagnóstico ele pode ser explicado porque as mulheres usam estratégia de mascaramento social. Houve também um nível diminuído de independência. Então, houve um baixo desempenho em autocuidado, responsabilidade, atividades diárias, que são coisas assim significativas que existem mesmo nas crianças. Observamos impactos em fatores no desenvolvimento. Então, aproximadamente 68% dos indivíduos tiveram pontuações que foram inferiores a 50% no domínio da responsabilidade,
E isso pode estar explicado também porque essas crianças, elas, na maioria das vezes, há um desengajamento, ou seja, os pais, eles acabam validando esse comportamento de esquiva dessas crianças, fazendo com que elas fiquem mais ainda desmotivadas a realizar alguns tipos de atividades. O domínio com maior desempenho, mais de um quarto desses participantes tiveram um bom desempenho na funcionalidade, então dessas crianças, 52,94, obtiveram pontuações acima de 70. Domínio social cognitivo, 29%, domínio mobilidade, 24% delas tiveram um desempenho superior da média. Isso nos chamou a atenção. E qual seria a explicação? O maior investimento nas estratégias educativas. Então, observamos que todas essas crianças estavam inseridas desde novinho, tendo esse incentivo educacional, né, esse suporte. Como conclusão, notamos que há uma dificuldade para alcançar um total nível de independência funcional. Então, a doença faz com que haja essa dificuldade. O domínio e a responsabilidade, ele acaba sendo mais afetado nessa escala, e notamos que tem muito a ver, muitas das vezes também, pelo comportamento dos pais, né, de estar aí desvalorizando, desmotivando essas crianças, achando que elas não são tão capazes de realizar certas atividades, supervalorizando esse comportamento de esquiva. O impacto direto na qualidade de vida, então, isso faz com que restrinja a capacidade de realizar atividades diárias, e é relevante abordagens interdisciplinares para aprimorar as habilidades específicas dessas crianças. Então, notamos que cada vez mais as crianças que foram mais estimuladas, elas, desde pequenininhas, desde cedo, elas obtiveram valores, scores mais altos. Então, nota-se a importância dessas abordagens, desse incentivo cada vez mais cedo. Obrigada, e essas aqui são as referências.